Boa noite de novo, gente. Voltamos. Agora voltamos com direitos humanos, né? Vamos começar a nossa brincadeira de hoje. Semana passada, vocês falaram assim, poxa, Josi, eu queria que você falasse um pouquinho de empenhorabilidade, ficou dúvidas e tal. Eu falei, beleza, pedido feito, pedido aceito. Então a gente vai falar de empenhorabilidade. Só que quando a gente fala de penhora, gente, quando a gente fala de penhora, a gente está falando de algo alienado, que pode sofrer uma alienação, e pode ser penhorado para sanar uma dívida junto a um credor, tá? Essa é a regra do penhor. Só que a Constituição Federal e o Código de Processo Civil, eles trazem situações de coisas que não podem ser penhoradas, que são impenhoráveis, tá? E lembrando, gente, que a penhorabilidade ela vai estar sempre elencada a um processo de execução, a um processo de cobrança judicial, tá? Que aí pega-se esses bens, penhora para quitar a dívida junto ao credor. Então, a gente vai ver o que é o CPC, gente, é o Código de Processo Civil, tá? Sempre quando a gente fala assim, salvo algumas exceções, tá? Mas a regra, sempre que a gente fala de indenização, de cobrança judicial, tem as suas exceções, tá, gente? Mas a regra, a gente sempre vai estar lidando com uma área civil, tá? E no caso do processo, é o Código de Processo Civil, é o processo civil. Tranquilo? Vamos lá. Dentro de um processo de cobrança judicial, o significado de impenhorabilidade é relação de bens, tá? Bens, tá, gente? Que não podem ser tomados do devedor como garantia para abater a dívida dele com o credor. Tranquilo? A regra, gente, é a penhorabilidade, tá? Pegar bens do devedor, penhorar e abater ou quitar essa dívida junto ao credor. Essa é a regra. A exceção é a impenhorabilidade. Se tiver dúvidas aí, é só me chamar, hein, gente? Vamos lá. Um bem inalienável, que não pode ser alienado, que não pode ser vendido, é aquele, gente, que não pode ser vendido, transferido, doado ou penhorado, tá? Caiu lá na prova de vocês, bens inalienáveis são bens que não pode ser vendido, não pode ser transferido, não pode ser doado e tampouco penhorados, tá? Ele pode ser trocado por outro dentro da mesma relação jurídica. E isso, gente, em casos de bem específicos. Eu não quero entrar muito nesse mérito com vocês, porque a gente acaba entrando muito na aula de direito civil. Só que tem coisas que você pode sim trocar, tá? Você pode trocar, casos bem específicos, mas você não pode nem penhorar, nem alienar, você não pode doar, nem transferir. Agora, uma troca em situações bem específicas pode. Se uma pessoa, gente, tem um único imóvel como bem, só tem aquele, este não poderia ser penhorado, porque seria o direito à moradia, tá, gente? O único imóvel, a regra é que ele não poderia ser penhorado. Gente, é o meu celular, gente, que está fazendo esse barulho? Por que eu estou perguntando se é meu celular? Porque eu faço o áudio de vocês via smartphone. Porque nessa plataforma, o áudio do meu notebook não fica bom. Então, eu só faço via smartphone. Mas está fazendo de barulhos que está me assustando. Vocês estão ouvindo esses barulhos? Ou não, só eu? A assombração está só no meu telefone, gente? Não estou ouvindo nada, não. Eu acho que é coisa do outro mundo. Vamos lá. Ai, gente, vocês estão me assustando. Eu tenho medo de assombração, hein? Impossível. Vocês devem estar ouvindo, vocês estão discretos. Vamos lá. A regra, gente, é que esse imóvel, esse único imóvel como bem, ele não pode ser penhorado, porque ele precisa seguir ali o direito à moradia. Se a gente for seguir nesse raciocínio, seguindo esse raciocínio, a lei pretende fazer o quê? Garantir o acesso a esses bens, atendendo sempre a teoria do estatuto jurídico do patrimônio mínimo, tá? O mínimo possível para sobreviver. Segundo o estatuto, deve-se garantir o quê? Uma vida digna, em que haja a preservação pelo menos, um mínimo de patrimônio. Só que toda regra tem a sua exceção, tá?
Assim, gente, de acordo com o novo CPC, por que o novo CPC? Porque esse CPC é de 2015, a reforma dele, tá? Ele foi modificado em 2015. Alguns itens que a impenhorabilidade abrange são, gente, não pode ser penhorado. Essas expressões, impenhorabilidade abrange, está dizendo implicitamente que não pode ser penhorado. O que não pode ser penhorado, gente? Bens inalienáveis e aqueles declarados de forma voluntária como impenhoráveis. Direitos coletivos não podem ser penhorados. Vocês conseguem me falar um direito coletivo? A gente vai falar deles hoje, se der tempo. Vocês conseguem me falar de direitos coletivos? Um só, um direito que é de todos. Hein, gente? Vocês precisam... Hein, galera? Ah, tem chat aqui, desculpa, não vi o chat. Vocês estão rindo, né? Vocês me assustaram aí. Deve ser meu telefone que está fazendo esse barulho aí. Gente, o direito coletivo é um direito que é de todos, tá? Todo mundo tem direito, tem acesso, deveria ter acesso a esse direito. E ele não pode ser penhorado. Vou dar um exemplo. Tem direitos individuais e os direitos coletivos. Um direito individual, por exemplo, é o direito à vida, né, gente? Agora, a gente também tem o direito à saúde, a gente tem o direito à educação, são direitos impenhoráveis. Vamos lá. Bens de família como móveis de utilidade doméstica, tá? Tá onde? Lá na Lei 8.009, que trata de impenhorabilidade, também no novo CPC. Outra coisa que não pode ser penhorada, tá? Calma que vai ter as exceções. Vestuários e bens de uso pessoal do devedor, tá? As roupas desse devedor e os bens que ele usa não pode ser penhorado para quitar uma dívida. Outra coisa, gente, que não pode ser passível de penhora: salário, remuneração, vencimento e outros pagamentos que se destina ao quê? Ao sustento familiar da família, do devedor, tá? Lembrando, gente, que o princípio que se segue é sempre o princípio da dignidade. Tá? Porque se você penhora um salário de um trabalhador, de uma pessoa, por exemplo, você vai prejudicar o sustento familiar dele. Bens indispensáveis ao exercício da profissão, gente. Que bens são esses indispensáveis ao exercício da profissão? Indispensáveis ao exercício da profissão que não pode ser penhorado? Livros, ferramentas, utensílios e máquinas. Se for indispensável para o exercício da profissão, ele não pode sofrer uma penhora. Vamos supor, um pedreiro que trabalha com colocação de pisos, tá? A maquita dele pode ser penhorada? Não, gente, que é para o uso da profissão dele. Deu para entender? Pequena propriedade rural utilizada pela família, de acordo com a Constituição Federal, também abrange isso. Lembrando, a gente já falou disso, eu vou repetir. A pequena propriedade rural utilizada pela família, as dívidas, tá, gente, envolvendo, que foram feitas em prol dessa propriedade, não pode ser, essa propriedade, ela não pode ser passível de penhora para quitar essas dívidas, tranquilo? E o seguro de vida também, gente. O seguro de vida não pode ser penhorado. Aqui nesse rol, tá? Dúvidas do que pode sofrer, do que não sofre penhora? Não. Não, tem certeza? Vou lá, hein? Agora, gente, as exceções, né? As exceções da impenhorabilidade. Gente, é uma exceção da impenhorabilidade. Pode sofrer uma penhora, pode ser penhorado o quê? Vamos lá, trouxe uma perguntinha aí. O devedor, que aliena todos os seus bens, fazendo com que fique apenas um imóvel em seu nome. Isso faria com que este não pudesse ser penhorado, certo? Essa seria a regra. Mas a exceção vai se dar por quê, gente?
que, no entanto, a Justiça pode dar continuidade ao pedido de penhora quando é identificado o ato de má-fé pelo devedor, tá? O que ele faz? Ele aliena tudo que ele tem. Aliena, doa, faz doação em vida e fica com um único imóvel. Para quê? Para não quitar suas dívidas. Só que a Justiça, verificando a má-fé, sim, vai poder penhorar esse único imóvel, sim. Deu para entender? Toda regra tem a sua exceção? Deu para entender, gente? Eu sim. O ponto alto aqui, gente, é a má-fé, tá? Precisa estar descrita a má-fé. Outro ponto, alguns dos móveis da residência do devedor que tenha valor elevado ou que não seja, gente, essenciais para o padrão de vida mínimo, pode sim sofrer uma penhora. Você está devendo, mora só você, só mora o marido e a mulher. Nessa casa tem 4 geladeiras. As 4 são essenciais para a vida mínima? Não, né? Então vai poder sofrer penhora? Todas 4 não, né? Pelo menos 3 aí, dependendo do ofício aí desse casal, porque pode ser que trabalhe com picolé aí no ponto. Entenderam, gente? Os mesmos, gente, sobre os itens, isso vai ocorrer também em relação aos itens de vestuário, em relação às roupas. Se as roupas, gente, tiver um valor muito elevado, como uma Vitor Hugo, uma Prada, por exemplo, né? Sai da impenhorabilidade e pode sim ser penhorada. E podem ser usadas para o pagamento de uma determinada dívida. Tranquilo? Até aqui foi? Foi, gente? Tá dando para clarear a mente de vocês? Beleza. Foi sim. Show. A gente tem tipos de impenhorabilidade. Quais são os tipos de impenhorabilidade? As exceções em relação a essa impenhorabilidade, que eu falei, lá no início eu falei que vestuário não poderia ser penhorado, mas tem exceção. A exceção são os vestuários com a roupa muito cara, que é muito caro, e pode sim ser usado para quitar uma dívida. Outra, a questão dos imóveis, né? Os imóveis, quando o devedor ele age de má-fé e fica com o imóvel só para não quitar dívida, né? Que, infelizmente, no Brasil é uma realidade muito... Não só no Brasil, né? Mas aqui no Brasil é uma realidade muito grande. Então, quando a Justiça verifica a má-fé, mesmo que esse devedor tendo ficado com um único imóvel, tá? Ele vai poder ser sujeito a penhora, sim. Os móveis de uma residência pode ser motivo de penhora? Pode ser fruto de penhora? Pode, tá? Se não forem essenciais para ter um padrão de vida mínimo, né? De dignidade. Agora, as exceções desses tipos de impenhorabilidade, elas são divididas em 2 tipos. Quais são? A absoluta e a relativa, tá? A impenhorabilidade absoluta garante os itens que, de fato, não podem ser utilizados, gente, em um processo judicial. Já a impenhorabilidade relativa é aquela que eu acabei de falar. É aquela, gente, que vai dar uma abertura para que alguns itens possam sim ser penhorados, tá? Os bens de família podem ser usados na execução da dívida quando tiverem valor superior à média. Por exemplo, como citamos anteriormente, o mesmo acontece quando o imóvel ou os bens forem oferecidos como garantia de pagamento, além de outros itens do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, que trata dos bens de família. Gente, esse imóvel que ele está falando aí, que foi oferecido como garantia, é a situação do fiador, tá? Ele tem o único imóvel e ele deu esse imóvel como garantia para financiar outro. Então, quando ele coloca esse imóvel, ele oferece esse imóvel como garantia, como uma fiança, esse imóvel sim pode sofrer penhora. Foi aí? Dúvidas aí, gente? Eu clareou a mente de vocês. Tranquilo. Foi? Gabriel, Guilherme, Andressa, foi aí? Foi sim, professor.
Show. Então, se não há dúvidas em penhorabilidade, eu quero falar agora com vocês em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos. Claro que a gente precisa fazer por parte, porque é um tema muito grande, tá? Então, a gente vai fazendo ele por parte. Quando eu falo de direitos individuais e coletivos, eu estou falando de quem? Vocês conseguem levantar uma bolinha aí para mim, para a gente cursar isso? Sabe de quem eu estou falando? Não sabem? Então vou lá, hein? Estou falando desses carinhas aqui. Segurança, igualdade, vida, liberdade e propriedade. Direitos e deveres individuais e coletivos. Segurança, igualdade, vida, liberdade e propriedade. Estão lá no artigo 5º da Constituição Federal. Josi, mas como que eu vou gravar? É tanta coisa para eu gravar. Com essa frasezinha aqui, ó. Sei, que é o C e o I, C de segurança e de igualdade. Pois, o pois entrou aqui de gaiato, por isso que ele está pretinho. Li de liberdade. Vi de vida. E provei. A gente só vai inverter aqui assim. Calma aí. Vou botar esse vi aqui. Que aí, só um minutinho, que a gente vai botar ele verde também. Vou apagar esse. Prontinho. Sei, pois vi, li e provei. Essa frase chegou lá na hora da prova. Ai, direitos fundamentais, gente. O que é? Segurança, igualdade, vida, liberdade e propriedade. Sai de casa falando, sei, pois vi, li e provei. Sei, pois vi, li e provei. Vocês não vão errar. É a melhor maneira que se tem para a gente aprender, tá? Segurança, igualdade, vida, liberdade e propriedade. Tranquilo? Assim ficou fácil, né? Assim ficou mole. Agora, vamos falar de cada um deles. Direitos individuais e coletivos, gente, são uma série de direitos básicos que são garantidos pela nossa Constituição e estão presentes onde? Lá no artigo 5º, como eu falei, em que o indivíduo e alguns grupos sociais têm assegurados e que podem invocá-los a qualquer momento para a garantia de uma vida digna como ser humano. Vou começar falando do direito à vida. Os autores de Constitucional, gente, eles entendem que esse direito pode ser dividido, garantindo-se o quê? O direito de estar vivo, o direito de não ser morto, o direito de ter uma vida digna, direito de não ter sua vida cerceada. É preciso que você entenda esse direito através de uma análise mais ampla, não apenas aquela de permanecer vivo, mas também de ter uma vida digna com os seus direitos, que eu cortei aqui. Galera, quando eu falo direito à vida, geralmente todo mundo faz menção ao aborto, porque a nossa vida, de acordo com a nossa Constituição Federal, ela é protegida desde a concepção, por isso o aborto é proibido. Só que o direito à vida vai bem além dessa situação de estar vivo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês forem Se vocês forem alvo de um crime de roubo, 157, por exemplo, foram roubados, o que vocês vão fazer? Na delegacia da Queixa. Vai na delegacia. Por quê, Gabriel? Se você não for na delegacia, o que vai acontecer? Se eu não for na delegacia, eles não vão ficar cientes que tá acontecendo assalto naquela devida região. Exatamente, tá? Você precisa provocar a autoridade. Ela não tem como saber se você foi roubado, tá? Agora, vocês têm um conhecido aí que foi vítima do crime de homicídio, tá? Foi alvejado aí com bala perdida, 17 balas perdidas. Foi perdida. Perdeu. Enfim, vítima do crime de homicídio, 121 lá do Código Penal. O que vocês têm que fazer?
Não vão me falar igual um aluno em outra aula me falou, que ia fazer a fofoca para procurar saber o motivo. Isso não, tá? O Murphy, que já era. O que vocês vão fazer? Geralmente testemunha, né, professor? Se tiver no ato do crime, né? Melhor não. Mas vamos lá, gente. O que eu quero falar? Por que eu mexi com vocês desse. Oi? Geralmente, tipo assim, quando tá no ato do crime, eu não testemunharia, mas geralmente os outros testemunham, né? Então, vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que eu mexi com vocês em relação a esses dois exemplos? Crime de roubo, gente, vocês precisam lá provocar a autoridade para que ela saiba, né, e monte uma determinada investigação. No crime de homicídio, não, tá? Se tem um corpo, se tem uma morte, é obrigação da autoridade investigar e prender o autor. Por quê, gente? Está lá no direito à vida, tá? Tá aqui, ó. Não foi eu que inventei essa história não, tá, gente? Tá escrito aqui, olha. Direito de não ter sua vida cerceada. É obrigação do Estado preservar nossa vida. Tranquilo? Deu para entender como tudo está em direito? Direito é lindo, né? Direito a gente vai estudando, eu sou apaixonada por direito. Não, vamos lá. Deu para vocês entenderem que está tudo ali dentro do direito à vida? Vocês não têm aula de penal, até porque não cai no edital de vocês. Mas em direito penal, você consegue identificar que tem crimes que você precisa provocar a autoridade e tem um nomezinho que não vem ao caso, tá, gente? Para não botar muita coisa na cabeça de vocês. E tem crimes que é obrigação do Estado intervir. Deu para entender? E em relação ao crime de homicídio, é obrigação do Estado intervir, não precisa ser provocada a autoridade. Foi aí? Posso andar, gente? Posso ou ficou dúvidas? Gente, Sim. show, hein? Vocês são meu termômetro. Se vocês não me falam, eu fico perdida. Direito à liberdade, gente. O direito à liberdade está onde? Está no caput do artigo 5º que está lá na nossa Constituição. É preciso interpretá-lo de forma bem extensiva, tá, gente? Uma vez que o mesmo representa todas as formas de liberdade. Que formas de liberdade são essas? Liberdade de pensamento, liberdade de locomoção, que é o nosso direito de ir e vir, liberdade de crença, liberdade de profissão, liberdade sexual e por aí sucessivamente, tá? Quando alguns direitos fundamentais, gente, são restringidos... vou parar aqui antes que a gente entre nesse outro ponto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo tem o direito de ir e vir, né? É nosso direito. Nós nascemos com esse direito de ir e vir. Se esse direito de ir e vir ele é cerceado, a gente tem algumas medidas que eu vou falar já já. Agora o que eu quero falar com vocês. Quando um agente comete um ilícito e ele é preso, cadê esse direito à liberdade dele? O que aconteceu? Esse direito à liberdade dele ficou para o Estado. O Estado tomou para si, ele vai ficar preso, ele vai ser ressocializado e vai ser entregue novamente aos seios da comunidade. E esse direito à liberdade dele vai ser devolvido. Outra situação que o nosso direito de ir e vir pode ser cerceado. O nosso direito de ir e vir, até pouco mais de 15 dias, estava cerceado, não estava? Ou pelo menos limitado? Tava sim. Por conta da pandemia. Tranquilo? Claro que toda regra tem sua exceção. Aí agora deixa eu falar um negocinho com vocês. Quando alguns direitos fundamentais, gente, como esse, a liberdade, são restringidos ou ameaçados, a gente pode utilizar de remédios constitucionais. Vocês já ouviram falar de remédios constitucionais? Conhece os remédios constitucionais? Eu lembro que a senhora falou, mas eu não lembro não, professor. Eu citei, né? E igual esses direitos fundamentais, esses direitos individuais e coletivos, eu já falei deles para vocês, porque a gente passeou por todo o conteúdo. Agora eu estou entrando com o pé na porta. Agora a gente está se aprofundando para chegar lá na hora da prova e fazer acontecer, tá? Os remédios constitucionais, gente, gravem esse nome,
remédios são para sanar, tá? Remédio não cuida, remédio não trata. Os remédios constitucionais também não é diferente. Ele sana, ele trata, tá? Uma deficiência, algo ali que não está legal. E a gente tem como remédio constitucional, por exemplo, quando a gente trata quando o direito à liberdade ou o direito de locomoção, ele pode ser cerceado, tá? Ou pode estar ameaçado. Nós temos, por exemplo, o habeas corpus, tá? Só que o habeas corpus nós temos em 2 momentos. Se o Gabriel acha que ele vai ser o direito de liberdade dele vai ser ameaçado, o direito de vir dele vai ser ameaçado, ele pode impetrar um habeas corpus preventivo, prévio, que vem antes vamos botar aí, dessa prisão aí que ele entende que não é correta, que não é legal. O Gabriel, ele já foi preso, tá? O direito de liberdade dele já foi ameaçado, já foi cerceado. Foi ameaçado não, já aconteceu. O que ele vai fazer? Um habeas corpus repressivo. Gente, aqui eu já estou levantando a bola para a nossa próxima aula, que a gente vai falar dos remédios constitucionais, tá? Que está tudo aqui dentro de direitos individuais e coletivos. Deu para entender que o habeas corpus é um instrumento que pode ser utilizado para garantir aquilo que está previsto na Constituição Federal. Nós não temos só o habeas corpus, tá? A gente tem habeas data, a gente tem vários remédios constitucionais. Aqui, deu para entender que existe uma exceção existem exceções para o nosso direito de ir e vir ser pausado, ser barreirado, ser limitado? Sim, quando você comete um ilícito. Sim, quando existe, por exemplo, guerra declarada, guerra anunciada ou uma situação de pandemia, existe? Tem essa possibilidade? Tem. Mas o seu direito de liberdade, você acha que ele vai ser ameaçado? Você tem um habeas corpus aí de caráter preventivo. Meu direito de liberdade já foi cerceado. Você tem um habeas corpus aí de caráter repressivo. Deu para entender? Deu sim, professor. Show, hein? Vou lá, hein? Agora eu quero falar com vocês em relação ao direito à igualdade, tá? Ele representa, gente, a necessidade de tratar os iguais, como eu já falei outras vezes, tratar os iguais com as suas desigualdades, os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade. O que é isso, gente? Aquela situação que eu já tenho levantado a bola com vocês em algumas aulas. Quando a gente tem, por exemplo, um sistema de cotas, é uma forma de tentar igualar, é uma forma de tentar dar igualdade. Eu não sei se foi nessa turma aqui que eu falei com vocês, em relação à isenção das custas judiciais. Foi nessa turma que eu falei? Oi, gente. Acho que não. Eu não me lembro, que eu me lembro, não. Então, gente, quando eu falo de tratar os iguais com as suas desigualdades, os desiguais com as suas desigualdades, o exemplo clássico é quando alguém aqui já moveu alguma ação judicial? Qualquer ação judicial? Já moveram ou nunca? Sim. Ah, isso aí, Carol. Advogado tem família, tem que mover ação judicial, sim. O que é isso? Advogado tem família aí, tem criança para cuidar. Né? Eu não tenho, não. Eu tenho família, mas não tenho criança para cuidar. Então, advogado tem que trabalhar, tem que mover ação. Mas vamos lá, quando a gente move uma ação, provavelmente, Carol, não sei se foi o seu caso, que foi feita uma declaração de hipossuficiência, que é para solicitar uma isenção das custas processuais. Foi feito no seu caso ou não? Sim, foi sim. Exatamente. Vamos lá. Na declaração de hipossuficiência, a gente está dizendo que o nosso cliente não tem condição de pagar as custas judiciais, tá? Aí você chega lá, tem uma pessoa, né? Vamos botar aí, eu vou falar o nome aí, o João. João recebe 2 salários mínimos
mas ele tem a casa dele própria, ele mora sozinho e ele tem os custos da vida, que é uma internet, enfim. Mas, de acordo lá com a receita e despesa dele, ele consegue pagar essas custas judiciais. No caso do João, a insuficiência não foi aceita pelo judiciário. O juiz entendeu que o João tem condições de pagar as custas sem prejudicar a sua subsistência. Aí, vou lá com a Carol, que ganha aí R$300 mil por mês, e o juiz deu para ela o direito à isenção das custas. Josi, mas a Carol recebe 300 mil. Como é que ela teve direito a essa isenção? Gente, uma coisa que é analisada é o quê? É a receita desse cliente e as despesas. Talvez as despesas da Carol comprometa aí 90% do orçamento dela, da receita dela. Deu para entender a diferença? É tratar os iguais com as suas igualdades e os desiguais com as suas desigualdades. Carol, 300 mil por mês. João, 2 salários mínimos. Foi, gente? Deu para entender? Deu sim. Show. E quando a gente fala também do sistema de cotas, também é uma forma da igualdade, tá? De garantir a igualdade. Desse modo, gente, pode-se afirmar que o direito mencionado busca um tratamento igualitário diante das situações que comumente vemos acontecer onde? No nosso dia a dia. Como o tratamento diferenciado de grupos por cor, raça, sexo, religião, profissão, gênero e dentre outros. Quero falar um pouquinho com vocês agora em relação ao direito à segurança. O direito à segurança, gente, também está na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, e também está no 144, que diz que é dever do Estado garantir a nossa segurança. O direito à segurança, gente, não refere-se somente à segurança física, tá? Que é garantida do Estado, por meio da força policial, por exemplo. Mas quando eu falo de segurança, eu estou falando também da segurança jurídica. Você tem a certeza que o juiz que vai lhe atender, ele vai ser um juiz imparcial, que a sua causa, por exemplo, que a sua situação jurídica vai ser julgada com imparcialidade, de acordo com as leis. E isso é uma segurança jurídica, dentre outros fatores que a gente vai ver. A gente vai falar do juiz natural e tudo, mas não agora, não é o momento, para não confundir a mente de vocês. Deu para entender, gente, que o direito à segurança vai bem além do direito da força policial? Deu? Vou lá, hein? Quero falar do direito à propriedade. Além de estar presente lá no artigo 5º da nossa Constituição, o direito à propriedade também está lá no inciso 22 do artigo 5º e no artigo 170, inciso 2, tá? Todos esses dispositivos, eles falam que eles vêm reforçar a ideia de garantia de propriedade a todos que a possuem. Entretanto, gente, vale ressaltar que tal direito não é absoluto. A ele cabe respeito o quê? A função social, que eu já levantei a bolinha para vocês em algumas aulas, tá? Colocando ao seu detentor a necessidade do uso adequado da coisa, fortalecendo o quê? A ideia de Estado democrático e social de direito ao qual o Brasil foi constituído. Gente, se você tem um imóvel, você precisa dar função social a ele, porque se você não dá função social a ele, ele pode ser vítima, por exemplo, de um uso capião, que nós já vimos. Deu para vocês entenderem? Se você tem um imóvel urbano, tá? Qual a função social dele? A regra, tá? Que tem que fazer exceções. Qual é a função social dele? Gente, se o seu imóvel é urbano, qual a função social? Vocês comeram queijo, né? Tenho certeza que vocês comeram queijo. A função social do imóvel urbano, claro que tem essas exceções, é o de moradia. A função social de um imóvel rural é o quê? É o plantio. Pode ser usado também a pequena propriedade rural aí como moradia, enfim. Mas se faz necessário
da função social ao imóvel. Tranquilo? Vou clicar aqui. Foi aí? Vamos de questões, então? Uma questãozinha aí da Fundação Carlos Chagas. Deixa eu só diminuir aqui o zoom, não tem um pouquinho. Eita, diminui demais. A, B, C, D, O, E aí. Letra E, professor? Não, 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 não. Letra D, professora. B de bola. A mãe falou Não, B de falei D. bola. Falei D D. de dado. A mãe falou D de dado. Mãe, manda um beijo aí pro filho, hein? Ouviu? Fala pra caramba. Isso é bom, é bom. A Carol foi de D. O Gabriel ficou aí, vai, não vai, ficou na dúvida, o que que houve? Guilherme. E aí, meninos? Vou lá, tá, gente? Por conta do nosso horário. Fala, professor. Eu não consegui identificar alguma resposta que, no meu ponto de vista, tá plausível para chutar, para marcar, não. Não, então vamos lá. A propriedade urbana cumpre sua função social quando? Por isso que agora no final, gente, quando eu falei de propriedade, eu fiquei mexendo com vocês por conta dessa questão, mas aí vocês não quiseram estar comigo, tudo bem. Então vamos lá. A propriedade urbana cumpre sua função social quando? Carol falou, atende às exigências fundamentais da população. Não, Carol. Gabarito oficial. Atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade. Letra C de casa, tá? Precisa atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade onde essa propriedade está localizada. Número 2 aí, uma CESP, para a gente fazer, certo ou errado. Essa eu acho que a gente vai ter conflito. Tá certo? B. Eu marcar. B, tem certo, tem errado aí. Quem desempata aí esse negócio? Vamos ver aqui. Vamos lá, gente. Embora assegurada a livre manifestação do pensamento,
Não pode essa liberdade ser desvirtuada para funcionar como mecanismo de apologia ao crime. Tá certo até aqui, tá? Como ocorre, por exemplo, com manifestações em favor da legalização de certas drogas merecedoras de censura penal. Aí está errado, né, gente? Quando tem uma manifestação, independente da nossa opinião, tá, galera? Mas quando tem uma manifestação legal, autorizada, para liberar algumas drogas, né? Para liberação de algum tipo de droga, a gente não está falando que é uma apologia ao crime, tranquilo? Gabarito oficial, errada, tá? Letra B, parabéns aí, quem acertou. Número 3, uma questãozinha da FGV. Eu vou de C. C de casa. Isso. Carol foi de C. Mais alguém? Professor, abre aí a tela para me ler a última resposta, letra E, porque fechou. Fechou? Ixi. Só um minutinho. Desculpa aí, Gabriel. Melhorou? Foi, melhorou. Beleza. É letra C mesmo, professor. Foi todo mundo de C, né? É. Agentes da área de segurança pública ingressaram na casa de João, sem autorização judicial, durante a madrugada e contra sua expressa manifestação de vontade. No local, apreenderam um tablete de 1 quilograma de cocaína. À luz dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela ordem constitucional e o entendimento prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a referida apreensão foi... Aí vocês me falaram B, né? Perdão, desculpa. C, professor, fala uma C. C, né? Ilícita, pois o ingresso no domicílio contra a vontade do morador deve ser realizado de dia e com mandado judicial. Gente, deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês. Essa parte eu já pincelei, mas a gente não entrou com tudo nela. A gente vai entrar com o pé na porta nela semana que vem, quando a gente fala dessa questão da invasão de domicílio. Contra a vontade do morador deve ser realizada de dia e com mandado judicial. Não, pode ser um caso de prisão em flagrante, por exemplo, tá? Então, não tem essa questão do mandado judicial, não, tá? Claro, tá? Para você cumprir um mandado judicial, precisa, sim, realizar durante o dia. Mas vamos supor, o agente está sendo perseguido, entrou em casa, a polícia não vai entrar, tá? À noite, não vou entrar. Vai entrar por quê? Não, gente. Se for prisão em flagrante, como a gente já viu lá na Constituição, que eu vou entrar na porta semana que vem em relação a esse ponto,
pode sim pode ser sem mandado judicial e durante a noite, tá? Gabarito oficial, lícita, desde que a entrada forçada tenha sido amparada em fundadas razões justificadas em momento posterior. Nada mais é que ela está falando o quê? Desde que a entrada forçada tenha sido em perseguição, tenha sido em flagrante delito. Deu para entender? Deu sim. Foi? Foi sim, professor, foi sim. Show. Gabarito oficial aí, letra D. Apesar, gente, deixa eu só levantar uma bola aqui para vocês. Essa foi uma questão que foi muito discutida, porque leva o candidato a erro, tá? A resposta dela está toda implícita. Foi muito discutida. Então, a dificuldade de fazer ela super normal. Em fazê-la super normal. Mais uma questãozinha da teste aí para a gente fechar. Eu acho que hoje eu vou conseguir entregar a aula no horário certo. Olha que coisa bonita. Estou ficando como? Igual gente grande. Eu tenho dó da outra professora, coitada. Ela fica me esperando acabar e não é justo. A questão diminuiu, professor. Aumenta aí, por favor. Tá pequena? Deixa eu ver aqui. E agora? Perfeito. Tá certo. Certo, erro? Fico no certo. Certo? Todo mundo foi de certo? Sim, eu vou de certo também. Certa. Gente, tá errado. Joyce, tá ficando maluca? Não tô. A proteção do domicílio não é absoluta, certo? Sendo este passível de violação, certo? Ao dia ou à noite, certo? Nas hipóteses de flagrante delito, certo? Para a prestação de socorro, certo? Ou ainda por determinação judicial, errado. Por determinação judicial só durante o dia. Ó a pegadinha aí, ó a maldade. Maldade, né? Maldosa a banca aí. Foi ou não foi? Pode falar. Mas na questão Foi. da última, ainda por determinação judicial, ele não especificou se foi de dia ou de noite. Foi? Tipo assim, ele, em cima, na pergunta, ele já falou de dia e de noite, certo? Isso. Ao dia ou à noite. Aí, quando ele Isso. fala ainda a determinação judicial, ele não falou se é dia ou noite, ele só botou ali, entendeu? Não, ele falou aqui, ó, dia ou à noite. Em quais hipóteses? Ele está dizendo que se for em flagrante delito, pode ser de dia ou à noite. Se for para a prestação de socorro, de dia ou à noite. E por determinação judicial, de dia ou à noite. Não pode, por determinação judicial, é para cumprir mandado judicial, na verdade, né? Só pode No caso, durante por o dia. determinação judicial. Ah, tá. Só durante o dia. É via mandado judicial, aí só pode ser durante o dia. Tá, ok. Tranquilo? Tranquilo, gente? Então, boa noite. Deixa eu ligar a câmera, né, para me despedir de vocês, até porque só vou ver vocês semana que vem. Cadê vocês? Boa noite para vocês. Obrigada pela companhia. É sempre bom estar com vocês. E até semana que vem. Surgiu dúvida aí no meio do caminho? Só chamar um WhatsApp, tá? Beijo, beijo. Boa noite, boa aula aí para vocês, tá? Deixa eu interromper aqui a nossa gravação. Tchau, tchau.